cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você tem compartilhado com seus amigos, que eu sei. Muito obrigado por isso. Gente, se você chegou por aqui através do link de um amigo, seja bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira. Eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. Algar, Pets, AP11, 99, Oracle, Me Poupe. E a ideia desse podcast é trazer um pouco das minhas experiências, meus erros e meus acertos, minhas reflexões, um pouco de técnica, um pouco de aula, como também trazer convidados para que eles também compartilhem suas experiências e a gente aprenda com os erros e com os acertos deles também. Lá no final do episódio eu vou te lembrar que se você gostar, não esquece de dar 5 estrelinhas e manda para pelo menos 3 amigos também conhecerem o Branding Tudo Podcast. Outro aviso rapidamente é que temos um produto novo chegando, mas já eu vou falar sobre ele. Se você gosta de ouvir o podcast aqui no Spotify, mas também gosta de ver, a gente agora tem a opção do canal do YouTube. youtube.com/Galileu Nogueira. Basta me procurar assim, tem um arroba lá. E você vai conseguir ver o videocast, o Branding Tudo em vídeo, beleza? Bom, a gente vai começar essa semana uma série nova chamada Como Começar. Uma série bem simples, né? Vocês vira e mexe me perguntam como começar a fazer tal coisa, como começar a construir uma marca assim, como começar a atualizar meu repertório, como começar. E aí eu resolvi fazer uma série de 4 episódios durante o mês de maio, em que eu vou falar sobre alguns temas de como começar a sua carreira em branding, como começar a sua estratégia de criação em branding, como começar um processo até de entender se você vai migrar de área ou não, como começar esse processo de construir marca em sua essência, desde o seu começo. E esse episódio é trazido orgulhosamente, agora eu vou falar assim do meu momento do jabá, orgulhosamente pelo BDP Introdução, um curso para aprender branding na essência. Aqueles que querem começar a sua jornada em branding, começando do início, do zero, num curso mais rápido, mais prático e mais fácil, para aquelas pessoas que querem conhecer branding, mas não necessariamente querem entrar num curso de muitas horas de estudo, nem necessariamente irem para uma pós ou para uma graduação com muito mais horas de estudo. É aquele curso prático, rápido e fácil para vocês aprenderem branding na sua essência, beleza? E esse episódio tem uma dinâmica nova. Agora a gente convidou algumas pessoas de vários segmentos, áreas diferentes, para que eles mandassem dúvidas da sua maneira de como começar. E aí eu vou explicar durante esse episódio essa dúvida. Então, hoje o foco é influenciadores. Vamos ouvir o áudio do João da Holofote. Oi, Gali. Aqui é João Pérez, da agência de marketing de influência Holofote. E a principal dor que eu percebo no mercado cuidando de influenciadores é a falta de olhar para eles próprios como marca. Como que o branding ajuda nesse processo? Então o episódio de hoje já começa, né, esse como começar, influenciadores e marcas. Como fazer com que eles se enxerguem nesse processo como uma grande marca, mas principalmente que eles entendam o fundamento de uma marca. Porque não adianta eles falarem, a grande dor do João aqui é, os meus influenciadores não se enxergam como marca. Mas será que eles sabem exatamente o que é uma marca? Será que eles sabem que precisam se enxergar como marca? Será que eles sabem como a marca se comporta e como uma pessoa que é uma marca também deve se comportar? Então, João, obrigado pela sua dúvida, pela sua dor. E a ideia de hoje, bom, vamos explicar um pouco. A gente tem visto um caminho de influência, basicamente, onde os influenciadores têm caminhado para um lugar que é não só daquele influenciador que vem fazer conteúdo e editorial, publicidade, mas os influenciadores que começaram a se destacar e começam agora a ter seus próprios negócios. A primeira premissa, eu acho que para quem trabalha numa agência de relacionamento com influenciadores, por exemplo, alguém que trabalha com essa transformação, esse processo em que os influenciadores chegam, vão fazer algum tipo de publi editorial e que depois eles avançam, né? Uma espécie de consultoria também. Quando a gente vê esse cenário, o primeiro passo é entender que o influenciador às vezes nem sabe por que ele deveria se tornar uma marca, e mesmo que ele saiba que pode se tornar uma marca, ele não sabe nem por onde começar. Então ele não tem ideia, é difícil a gente exigir de um influenciador que ele tenha conceitos de marca, de branding, para que ele mesmo comece a se organizar e tenha um manual de marca, tenha um guide, tenha os seus valores, seus atributos, e tenha até uma visão de negócio. Aqui acho que a gente se mistura não só o influenciador se tornar uma marca ou se enxergar como uma marca, mas antes disso é se enxergar como um empreendedor, se enxergar como dono de uma empresa. Que a marca ela só é criada depois, né? Primeiro você tem uma empresa, e depois você cria uma marca para servir aquela empresa. E eu acredito que o influenciador ele ainda não se vê como uma empresa. Ele ainda se vê muito como uma pessoa física, uma pessoa que é contratada para fazer uma publicidade, é contratada para ter um texto, para falar de algum benefício, algum argumento de um produto, mas ele ainda não se vê como uma empresa.
Por mais que ele tenha nota fiscal, por mais que ele faça reuniões com o cliente, por mais que ele entre em chamadas de vídeo para discutir um briefing com uma agência, ele ainda se vê como uma pessoa física. E isso é natural, né? Imagina que ele começou em uma rede social, ele não ganhava nada para aquilo, começou a fazer conteúdo, começou a chamar atenção, começou a aumentar os seus números, começou a aumentar engajamento, seguidores. Daqui a pouco uma marca vem e manda um ADM, e aí quando ele começa, ele fala, bom, até hoje eu fazia tudo de graça, uma marca agora quer pagar, vou lá fazer do meu jeito, do jeito que eu sei. Até ter uma agência, né, de influenciadores ali que faça toda a gestão da sua carreira. Nesse meio do caminho, eu acredito que o influenciador ele ainda não se enxerga como empresa. E como empresa, eu não quero dizer como CNPJ, mas como empresa, como alguém que tem um serviço a ser prestado. Uma publicidade é um serviço, a maneira de construir é um serviço. A entrega que ele vai fazer, se vai ter conversão lá na ponta, se vai gerar vendas de produtos, se vai gerar novos leads, isso é um serviço que a empresa dele entrega. Então esse episódio é mais, eu acho que seria até pensando em quem faz gestão de influenciadores, mas eu acho que esse episódio também é muito para quem é influenciador ou que essas agências trabalham com influenciador e vão mandar esse link para falar, influenciador, comece por aqui, esse é o caminho, é por aqui que você deve chegar para você se tornar uma marca. Então, o primeiro passo é entender que ele é uma empresa e essa empresa presta um serviço e esse serviço precisa ser atendido. Existem expectativas desse serviço, existem resultados esperados. Então, influenciador, entenda já desde o início que você vai ser contratado para ter uma entrega. E essa entrega é uma troca de serviços que é paga, é remunerada. Mesmo que você receba um mimo, mesmo que a marca te dê em produto, você foi pago. Talvez você não tenha recebido dinheiro na sua própria conta, um Pix ali, mas quando você recebe um kit de uma marca, vamos supor que você recebeu um kit da Nike com uma camiseta, uma chuteira e um shorts. Cada uma dessas coisas, se for valorada, ela vai custar R$200 a camiseta, R$200 um short e R$1.000 uma chuteira. Então você recebeu R$1.400. Pode ser que não tenha caído o dinheiro na sua conta, mas você recebeu R$1.400. E existe uma expectativa que o seu post, o seu conteúdo, gere um retorno. E quando você não gera um retorno, existe uma quebra de expectativa pelo resultado e pode ser que a sua empresa não seja mais contratada para uma próxima ação. Ela não seja mais contratada para um próximo publi ou para um próximo patrocínio ou para você ser embaixador de uma marca, por exemplo. Então, primeiro você entender que você saiu de pessoa física e agora virou uma pessoa jurídica. Quando você virou uma pessoa jurídica, tem todas as implicações profissionais de você ser uma empresa. Emitir nota, ter contrato de trabalho, ter uma agência que faz a gestão junto com você, que é no caso do João aqui, faz a gestão por você, caso você não queira ter essa estrutura no seu time. Algumas vezes as pessoas não querem. Eu quero continuar sendo pessoa física, mas eu quero ter uma agência que gerencia a minha carreira e ela emite nota, ela recebe o pagamento e eu só repasso. Ela só repassa quando eu emito a nota direto para a agência. Mas eu não quero ficar fazendo contrato, eu não quero ir atrás de cliente, eu quero deixar que alguém faça isso por mim e não monte uma equipe. Então, entendido isso, que você é uma empresa, o segundo passo é você entender que você é uma marca. E essa marca, ela tem características, essa marca tem diferenciais, essa marca tem benefícios, tem atributos. E entender cada um desses itens faz com que você fortaleça ainda mais o seu conteúdo, aquilo que você produz, aquilo que você escreve. Porque quando você entende as suas fortalezas, quando você entende os seus atributos de marca, os seus valores, o que você entrega de diferente como um influenciador dentro de um hall de mais outros influenciadores, você começa a criar uma posição, ou seja, um posicionamento único na mente e no coração de quem te contratou. Seja na agência, na hora de te vender para um cliente, ela está recebendo um briefing, ela tem que lembrar das pessoas, falar, esse influenciador aqui eu acho que tem um perfil e se encaixa nisso daqui. E o cliente tem que acreditar naquele material e falar, putz, esse influenciador realmente se encaixa. Essa avaliação, ela vai vir do conjunto, ela vai vir da audiência que você fala, do conteúdo que você gera, do cuidado visual que você tem, da estética, dos seus posicionamentos, sejam políticos, sejam sociais, a maneira como você enxerga determinadas questões, o que você posta, o que você não posta, tudo isso vai ser avaliado. Então, a empresa que gerencia você, no caso de uma agência, avalia isso. O cliente que contrata você através de uma agência continua avaliando você do mesmo jeito. A agência é um intermédio, mas você precisa entender que marca é a sua, que marca é de fato a sua entrega, a sua promessa. E aí eu deixo um recado, tanto para o João, que é dono de uma agência, quanto para um influenciador ou alguém que trabalha com influenciadores está ouvindo aqui. Não esperem também que o influenciador, que é uma pessoa comum, tenha esse enxergar, né, esse despertar de que ele é uma empresa e uma marca naturalmente, organicamente.
Quando a gente fala, sei lá, comigo, né? Quando eu me uso como um exemplo, eu sei que eu sou uma empresa desde o início porque eu sou uma pessoa que fez marketing, que fez publicidade, que sempre navegou nesse universo, que trabalhava diretamente com clientes nas agências, que tinha acesso a planos de negócio, tinha acesso a resultados financeiros de uma empresa. Então, desenvolver essa mentalidade de que eu era uma empresa lá na frente, como criador de conteúdo, mas também como consultor, foi muito mais fácil para mim. Esse pensamento eu já vivia no meu dia a dia. Mas pega uma pessoa que às vezes era um estudante universitário, ou às vezes era formada em psicologia, como era o caso da Pequena Lô, que agora ela é exigida ser uma marca, ela é exigida ser uma empresa. Não dá. Então, o recado que eu queria deixar é que capacitem também esses influenciadores que estão junto com você. Se você tem uma agência e você está tendo essa dificuldade, João, pode contratar aqui o BDP Introdução, que é esse novo curso, justamente para dar essa base para esse influenciador olhar para isso e falar: ah, entendi por que eu devo ser uma marca. Ah, eu entendi por que eu tenho que ter cuidado com isso. Porque lá na frente o cliente vai olhar para esses aspectos. Nossa, realmente, agora eu estou entendendo noções de concorrência, estou entendendo noções de posicionamento. Eu estou entendendo agora que se eu não tiver um diferencial e uma promessa de marca, as pessoas talvez não me contratem, que a minha empresa pode não ser contratada e principalmente a minha expansão de negócios pode não acontecer se eu não tiver uma marca estruturada. Então o nosso papel também aqui, quem está ouvindo, também é educar esse mercado e não esperar que o próprio influenciador sozinho tenha esse estalo. As pessoas que têm essa visão, elas às vezes são influenciadas por pessoas que estão ao redor, mentores, conselheiros, alguém da família, que fala: olha, eu acho que aqui dá para você criar uma linha de roupa, aqui dá para você fazer uma presença VIP, mas você podia assinar uma linha de produto. E esse pensamento, esse insight, ele vai vir de poucas pessoas. O próprio influenciador em si talvez não tenha. Então, o papel da gente como agência, como consultor, como mentor, como alguém que ensina, alguém que tem um curso para isso, é justamente fazer com que essas pessoas despertem esse sentimento para que elas entendam que o mundo é muito maior do que elas acham. Eu acho que... Eu estava vendo algumas entrevistas esses dias, acho que foi o João Pedro, inclusive, que mencionou, o @João Pedro, obrigado, João, que o influenciador que, de fato, achar que vai se sustentar através de publi editorial para sempre, ele está fadado a fracasso. A gente tem um mercado de influência forte no Brasil, a gente tem muito influenciador, já falei sobre isso aqui, mais de 500 mil de pessoas se declaram influenciadores ou criadores de conteúdo no Brasil, e a gente ainda tem uma enxurrada de canais de comunicação para disputarem com esse mesmo dinheiro que vai ser investido em influência. Então, o dinheiro de marketing ele vai para influência, ele vai para out of home, ele vai para os posts patrocinados, ele vai para Twitter, ele vai para search, ele vai para display, ele vai para para rádio, enfim. Ele vai para um monte de lugar. Então, olhar para isso e entender que ele vai disputar a atenção de verba, inclusive, é um grande papel, né, desse lugar, desse empreendedor, desse influenciador que visiona um empreendedorismo lá na frente. O publi editorial, ele vai mudar a sua forma, ele pode simplesmente entrar em extinção daqui a um tempo, ele simplesmente não ser um formato mais eficaz. A gente pode ter uma maneira de transformação dessa comunicação. O publi já não tem mais o seu resultado, a gente agora não tem mais o Instagram como rede principal. Muita coisa pode acontecer. Então, a visão de negócio aqui da influência é justamente fazer com que ele se enxergue como marca, ele se capacite como marca, para que ele monte uma empresa e essa marca tenha 1000 possibilidades de se estender para outras coisas. Se estender para uma empresa que tenha uma roupa, que seja uma linha de cosméticos, que faça uma collab com uma Havaianas, que tenha uma linha de produto. Acho que o grande exemplo para mim é a Anitta nessa história. Se a Anitta parar de cantar hoje, ela consegue ter uma vida tão boa quanto ela teria se ela estivesse cantando e ganhando dinheiro com shows. Por quê? Porque ela não só entendeu que ela era uma artista, e essa artista era uma artista que, por sinal, canta, mas ela entendeu que ela poderia ter participação em negócio, ela poderia assinar produtos, ela poderia ter linhas colaborativas, ela podia ser sócia de outras empresas. A gente pode ter N outros aspectos. Então, se o influenciador entender que ele é maior do que simplesmente fazer um publi editorial ou aparecer todos os dias nos stories ou no feed, já é um bom caminho. Então, fazendo o jabá aqui, eu acredito que a introdução ao branding é o melhor caminho. Não adianta jogar esse influenciador para fazer um MBA em branding. Não adianta jogar esse influenciador para fazer um curso de 36 horas, porque às vezes ele não vai ter nem a base de marketing ainda. Mas ele precisa saber do começo, da jornada do começo. Ele precisa entender o que é branding, por que se preocupar com isso, quais são os termos mais comuns do mercado, o que é um atributo, por que ele deveria ter um atributo, o que é um tom de voz, por que ele tem que ter um tom de voz, ele identificar o tom de voz dele. Tudo isso ele não vai aprender do nada, ele precisa de um curso. E aí aqui é o momento do jabá.
Então, se por acaso você tem algum influenciador ou alguma agência que quer capacitar os seus influenciadores, ou a própria agência que também sabe pouco sobre branding e quer capacitar os colaboradores para eles treinarem os seus influenciadores, acho que o BDP Introdução é excelente. Você vai ter um curso com muitas ferramentas para você baixar. Você vai ter 3 horas e meia de aula. Então, assim, é rapidinho que você termina esse curso. Ele simplesmente é uma introdução. E aí, se você gosta desse tema e quer se desenvolver, você vai para o próximo estágio, que é o BDP Imersão. Que aí sim você tem 9 horas de aula complementares às 3 horas e meia que você já viu. Então, basicamente, você tem 12 horas de estudo sobre branding. Que é um curso muito mais extenso. Mas, cara, vocês querendo saber rapidinho, você querendo saber aquilo que é o mais fácil, é só para você realmente ter um entendimento e você conseguir capacitar as pessoas que estão ao seu redor e dar esse primeiro start para elas, o BDP Introdução é para você, isso é um fato. Mas fechando o momento jabá, uma outra coisa que eu gostaria de falar para influência, para essas pessoas que querem e precisam fazer com que quem esteja lidando com marca entenda a necessidade de branding, é você, como alguém que sabe mais, começar a trazer também exemplos práticos, começar a trazer cases práticos, começar a trazer situações em específico que as pessoas consigam se enxergar nesse processo. E aí aqui a gente não está falando nem de só trazer cases de sucesso do ponto de vista assim, olha o influenciador tal, ele agora tem uma base, tem uma maquiagem, olha para o influenciador tal, agora ele tem uma empresa de roupa, o Léo Picon tem a Approve, a Vic Ceridônio tem a Vic Beauty. Não necessariamente trazer só isso, mas trazer exemplos que as pessoas se identifiquem. E trazer esse caminho das pedras também. Quem sabe até desenvolver um plano para esses influenciadores se desenvolverem ao longo do processo. E você, como agência, consiga até fazer uma retenção. Eu já dando um monte de modelo de negócio. Você conseguir fazer uma retenção desse influenciador para que ele não saia da sua agência. Mas que você capacite ele nesse processo para ele se transformar e ele consiga se enxergar nessa situação. É muito difícil o influenciador que tem 10 mil seguidores acreditar que ele vai poder ter uma linha de maquiagem lá na frente. Que ele vai ter força o suficiente para sei lá, ele fazer uma colaboração com a Quem Disse Berenice, com o Boticário. É difícil para essa pessoa se enxergar. Mas então que exemplos a gente pode trazer para inspirar essa pessoa, para mostrar o caminho que foi desenvolvido, para que ela acredite nesse processo? É super importante que a gente tenha alguns recortes desses cases também. Né? A realidade de pessoas pretas de influência no Brasil também é completamente diferente de pessoas brancas em relação a se tornarem uma marca e se tornarem grandes impérios e que tenham produtos e serviços que possam ser oferecidos pela sua empresa. Então, traz esses exemplos também. Que outros influenciadores pretos, que influenciadores LGBTQIA+, você conhece ou sua agência sabe, que realmente criaram um negócio. Esses dias eu estava pensando aqui em alguns convidados. E óbvio, tem muitas pessoas LGBTQIA+, que empreendem. Muitos influenciadores que têm os seus negócios. Mas eu não consigo lembrar um influenciador que de fato chame minha atenção de dizer assim, não, esse é um influenciador que gerou um negócio, que criou uma empresa, que tem uma linha de produtos, ou que tem uma rede de franquias, o que seja, né? Que tem um negócio que não é mais o negócio original dele de fazer publi editorial. É muito raro da gente encontrar essas pessoas também. Então, tem recortes. Por quê? Porque é difícil empreender sendo LGBT, é difícil empreender sendo uma pessoa preta, do ponto de vista de acesso à informação, acesso acesso econômico em relação a dinheiro mesmo, para investir numa produção de conteúdo mais bacana, para trazer um diretor de arte, um redator para fazer o seu brand book, para fazer o seu media kit, para você estudar, né, ter dinheiro para fazer um curso, estudar mais tempo, se qualificar, você conseguir se vender para uma agência também, para que ela te represente lá na frente. Tem um ecossistema enorme que a gente precisa ir ajustando ao longo do caminho e a gente ajudar esse caminho a acontecer também. O BDP Introdução ele veio para isso. Quando eu criei, eu falei, eu preciso de ter um curso que não seja com muitas horas de duração, para pessoas que querem entender o básico para que elas comecem a alavancar suas carreiras, né? Aprendam branding na essência para começar uma jornada de construção de marca. Precisa ser acessível do ponto de vista financeiro, precisa ter bolsa de estudo, ele precisa também ser rápido de ser consumido, mas ele não pode ser superficial a ponto de não trazer a informação necessária. E também você ainda precisa dar uma certificação, você precisa empoderar essas pessoas no final. Então, assim, quando a gente pensa em todo o ecossistema de influência, a gente não pode esquecer que existem todos esses pontos ao redor disso. Existem vários pontos que a gente precisa cobrir e saber que é uma marca é só um início. Mas acreditar que pode ser, ter acesso econômico para fazer, ter assessoria. Tem um caminho, né? Eu estava conversando, inclusive, um dia com um amigo que gerencia influenciadores. E, assim, coisas muito simples, como, por exemplo, influenciador não ter uma conta PJ. Um influenciador ainda não emitir nota fiscal. Ainda não ter um CNPJ aberto. Isso vem antes de ser uma marca. Isso vem antes
de um monte de outras coisas. É entender que ele é uma empresa primeiro. Mas às vezes ele nem acha que é uma empresa, ou que ele pode ser uma empresa, ou que ele vai ter dinheiro para sustentar uma empresa. Então, empreender já não é fácil. Não tendo a base, não tendo conhecimento, ou de pessoas ao seu redor que te impulsionem e tragam conhecimento, vai ser cada vez mais difícil esse influenciador, essa pessoa que trabalha com conteúdo, se enxergar como marca. E aí, depois que ela se enxergar como marca, ela começar realmente a empreender e aí criar coisas que vão além simplesmente de um publi editorial. O primeiro passo é sempre educação. A gente tem uma jornadinha aí de empreendedorismo, aprender a ser uma empresa e depois investir num bom curso de branding, que aí eu já fiz o meu jabá várias vezes por aqui, é óbvio que eu não sou besta, mas você conseguir fazer com que esses fundamentos existam na cabeça de cada influenciador é muito necessário. As conversas com os clientes vão ficar melhor, os briefings quando são recebidos e você tem um entendimento das palavras ali, de termos básicos, glossário, né? Awareness, conhecimento, consideração, atributos de marca, promessa, valor. O influenciador lê esse briefing e entender isso vai ser muito bom para ele também, ele ser reconhecido como um grande influenciador para as agências. Quantos influenciadores a gente não já trabalhou que a gente fala assim, cara, esse influenciador entende super, nossa, passar um briefing para ele é mega fácil, porque ele entende, ele conhece, ele estuda. Então é isso que eu quero que você que está me ouvindo aqui, que seja influenciador, quer trabalhar com produção de conteúdo ou é uma agência que faz a gestão de influenciador, entenda. Capacite, estude, pense um pouco mais sobre isso, traga recurso e faça com que ele entenda que ele é uma marca, mas sabendo que ele é uma marca na essência, de maneira correta também, para que ele não comece achando que ele é maior do que ele é, ou quando ele na realidade não é, ou que ele coloque atributos que sejam falsos. Ah, esses atributos são legais de ter na minha marca, mas não são exatamente o que eu sou. Né? Isso aqui é bonito, né? É lacrador, eu quero ter isso aqui porque isso para a internet é bom, mas na essência a pessoa não é. Então saber essa essência também em branding para começar essa jornada vai ajudar ele a desenvolver um negócio lá na frente. Vai ajudar a desenvolver conteúdos mais bacanas e principalmente conteúdos que os anunciantes gostam. Eu acho que a gente não pode esquecer, a gente pode ser hipócrita também. Quando a gente está fazendo um conteúdo que é patrocinado, o desafio é você manter a sua audiência engajada, que as pessoas gostem da sua publi, ou gostem do seu anúncio como embaixador, das suas iniciativas, dos vídeos que você posta, mas também você tem que agradar o anunciante. E aí pensa você passar um briefing de uma pessoa que entende o que é, né? A marca passou lá, eu quero que você trabalhe esses 3 atributos emocionais da minha marca. E o criador de conteúdo vai lá e transforma isso em um conteúdo bacana, porque ele entendeu o que é aquilo. Nossa, isso aí é ouro. Então eu deixo a dica para vocês, esse episódio bem jabazeirinho mesmo, fiz esse jabá para vocês que conseguem entender a importância de ter branding no começo, é justamente para isso, para vocês conseguirem construir o seu jornada, o seu império. Para encerrar esse episódio, então, algumas dicas, aquele grande resumo do que você aprendeu hoje. Primeiro de tudo, entenda que você é uma empresa antes de você ser uma marca. Entenda que você precisa ajeitar a sua casa, entender o que é o seu negócio, o que você entrega, quais são as suas promessas, quem é o seu público, quanto você pode cobrar, qual é a sua marca. Entenda que você é um negócio. Na sequência, número 2, entenda que você é uma marca. Para você entender que é uma marca, você precisa estudar primeiro, entender o que é uma marca, o que é ser uma marca, o que é branding, por que é necessário desenhar uma estratégia de marca, por que é necessário você estar aqui e entregar atributos e etc, para que você seja diferente dos influenciadores que estão disponíveis no mercado. O terceiro ponto, que é a diquinha extra, que é a dica bônus, é que você entendendo que você é uma empresa que presta um serviço e precisa ter uma entrega, tem um diferencial e consegue construir conteúdo, você precisa reportar esses resultados também. Então você precisa agora, como qualquer serviço, entregar o resultado, o relatório de resultados para esse seu cliente, o seu anunciante. Então você precisa voltar para ele e falar, olha, esse conteúdo gerou isso, esse conteúdo gerou aquilo, esse conteúdo fortaleceu um atributo, esse conteúdo fortaleceu uma mensagem-chave, esse conteúdo ajudou a criar um posicionamento em relação a tal território. E você, como influenciador, precisa dominar isso aqui, ó, explicar isso. Seja agência ou seja influenciador, você saber explicar isso é muito necessário. Para não olhar simplesmente para as métricas que estão disponíveis na plataforma. Você fazer um relatório e colocar lá, esse post teve 5.000 likes, esse post teve 2.000 comentários. Tá, legal, mas o que ele mais fez do ponto de vista estratégico em marca, em branding? E aí você só vai saber tudo isso, você estudar a essência, a base nessa jornada de branding para você conseguir ter uma apresentação legal para o seu cliente. Então, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o BDP Introdução. Acesse galileonogueira.com/BDP e você já pode comprar
qualquer momento. Você não precisa necessariamente fazer parte de uma turma. O mais legal desse produto é isso. Você consegue fazer a sua jornada ao longo do ano e você não precisa necessariamente esperar uma turma abrir ou fechar. Você pode ter acesso a esse curso ao longo do ano inteiro, a qualquer momento. Você pode mandar para um amigo, para um influenciador, para uma empresa, para alguém que precisa conhecer branding na sua essência e começar a sua jornada. Você já manda e você pode estudar a qualquer momento do ano. Vale lembrar que se você entrar no site agora, você vai ver o BDP Introdução, você tem um valor, e tem o BDP Introdução mais o Imersão, que é justamente para essas pessoas que querem ter 12 horas de aula, mais intensidade, mais imersão em informação. A gente tem um preço especial para quem compra os dois juntos, beleza? Então acessa lá no site, dá uma olhada. Se não for o seu momento de comprar agora, tudo certo, você pode comprar depois, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. O produto vai estar lá, não vai acabar, não tem limite, não tem vaga limitada, não tem nada. É simplesmente um curso que eu quero capacitar o máximo de pessoas possível no momento em que elas estiverem disponíveis para estudar, na hora que elas quiserem, no momento que elas quiserem, na condição financeira que puder, para que elas consigam entender que isso vai trazer um grande benefício. Atualizar o seu repertório, talvez fazer uma migração de carreira, se fortalecer como marca ou criar uma empresa, por exemplo, são coisas que o curso consegue te atender. Se você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelinhas lá no seu player favorito e também mandar para 3 amigos, minimamente 3 amigos, para que eles conheçam o Branding Tudo Podcast. Você sabe que você é cidadão da Galileia e você tem um passaporte, você tem um visto. Para você renovar o seu visto para o próximo episódio, você tem que mandar para pelo menos 3 pessoas. Galileu, o que acontece se você não mandar para 3 pessoas? O seu visto vai ser bloqueado. Você não vai ter mais acesso a esse podcast, você vai ser bloqueado em todas as redes sociais e não vai acessar mais nenhum conteúdo meu, porque você precisa ser um cidadão fiel, tá bom? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.